Ok, então vamos aqui para a lei de Hooke. Para quem não sabe, a lei de Hooke foi elaborada por Robert Hooke, certo? Que na época era rival, né? Vamos dizer assim, de Isaac Newton, né? Que eu tinha falado aí sobre a gravitação, né? E, e bom, basicamente ele observou que, né, comportamento de molas e como a força, a deformação de uma mola, né? Ele observou basicamente como essas coisas se comportam, certo? Então a gente tem aqui no estado inicial uma mola com tamanho x0, certo? Ela é estendida por um ΔX, que é a variação do quanto que ela foi estendida. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Quando você estica uma mola, né? Quando você tem uma mola de um certo comprimento, você estica ela, a tendência é ela voltar para o estado original, certo? Que é o estado aqui 3. Repetindo essa ideia, basicamente eu tenho aqui x0, comprimento x, eu estendo até um comprimento que eu vou chamar de x, e a diferença desse cara com esse cara eu vou chamar de ΔX. Então ΔX é x menos x0, né? A mesma ideia de distância, certo? Mesma ideia de distância não, né? Deslocamento, né? No caso, se eu ando isso tudo, mas eu volto para cá, certo? Esse vai ser meu deslocamento, certo? Meu delta S, entre aspas, vamos dizer assim. No caso aqui, delta X seria a variação, né? A deformação. Seria uma espécie de deslocamento da mola, certo? Sendo assim, a deformação sofrida por uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força que a provoca. Sendo assim, a lei de Hooke, né? A força tem, lógico, né? A força feita numa mola, certo? Que provoca essa deformação é dada por essa lei que é F, certo? Tudo aqui em módulo, certo? Até porque ela só vai num sentido só, né? A força, normalmente, né? Então, F igual a K delta X. O que é esse K? F é a intensidade da força, como a gente já viu. K é a constante de proporcionalidade, certo? A gente vai ver que quanto maior for esse K, mais difícil, vamos dizer assim, vai ser, mais força eu vou ter que aplicar para deformar uma mola, por exemplo. Ou pode ser uma borracha. Uma borracha pode funcionar como uma mola, por exemplo. Delta X é a deformação, pode ser um alongamento ou um encurtamento, né? Ou eu posso achatar, né? Vamos dizer assim, a mola, certo? Eu posso achatar. E isso aqui também vai ser, né? Deslocamento, né? No caso, a deformação, um alongamento, um encurtamento sofrido pela mola, certo? Então a gente tem aqui o gráfico da força, dado pelo deslocamento, no caso, a deformação da mola, certo? Ela vai seguir mais ou menos uma reta linear. E aqui a gente tem θ, certo? Então a gente pega um comprimento aqui, ΔX, que vai ser o cateto adjacente, certo? E F, que é o cateto oposto, certo? Que é oposto ao ângulo que a gente está considerando, que no caso é o ângulo θ. Tangente de θ é igual a F sobre ΔX, que é esse deslocamento aqui. Isso vai me dar justamente a constante, ou seja, outra coisa, outro detalhe, né? Como o deslocamento, né? No caso, a deformação, ela é medida em metros, a unidade da IF também é medida em newtons.
a constante de proporcionalidade ela é Newton por metro, certo? Então K, certo? A unidade vai ser Newton por metro, certo? Sendo assim, sendo Newton por metro, vai ser o tanto de força que eu preciso aplicar para conseguir deformar. Ou seja, pode ser a dificuldade de eu conseguir deformar uma determinada mola, certo? De alongar ou encurtar essa mola, vai ser justamente esse K. Logicamente vai depender do material. Né? Se for uma mola de cobre, eu vou ter um K no caso, né? Uma constante tal. Se eu for pegar uma mola de ferro, eu acho que eu vou ter mais dificuldade, ou seja, esse K vai ser maior, por exemplo, que o K do cobre. Enfim, essa é a ideia inicial no que se refere à lei de Hooke, certo? No que se refere à força aplicada em molas, certo? Então aqui a gente tem dois rivais, né? No caso, Isaac Newton e Robert Hooke. Enfim, e era essa a aula de hoje. Eu espero que tenham entendido. Eu espero, desculpe ter atrasado, porque eu também ando muito atrapalhado. E é isso, gente. Fique bem, cuidem da saúde, né? Se cuidem bem aí, né? E é isso aí. Até mais.